Foi, aqui começou. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro de muitos do Chama RS, com a presença ilustre. Vocês já estão vendo ele na tela. Não é nada menos do que um digital político que faz análises políticas do Estado e do Brasil. E quem sabe do mundo, viu? Porque hoje ele é pré-candidato a deputado federal, está aqui marcando presença na região metropolitana e queremos saber sua visão de Rio Grande do Sul, da região tanto do Vale do Paranhana aqui até Porto Alegre. Quero saber qual é a visão dele de estado. Boa noite, Rony Gabriel, seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu fico muito feliz de estar aqui em Canoas, né? A gente está falando da terceira economia do estado do Rio Grande do Sul, né? Onde o nosso povo enfrenta muitas dificuldades, né? A gente viu aí nas enchentes e tudo mais. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Que coisa maravilhosa. Então vamos começar assim. A gente pegou e selecionou algumas perguntas que vão de encontro ao que a região metropolitana quer. Porque a gente já sabe, e é bom ressaltar, ele é um ícone na questão de denúncias nível nacional, é um cara que tomou a frente das denúncias do Banco Master, é um cara que é vereador em Erechim, tem projetos incríveis em Erechim, eu separei alguns que eu tenho certeza que é de interesse do Estado, e eu quero saber como é que ele vai implementar. E um projeto que gerou muito impacto, que é por uma causa muito nobre, que a gente tem muitos grupos de mães aqui na região metropolitana, é a questão do autismo. O Rony, quero que ele fale um pouco, primeiro, ele vem de Erechim nessa pegada, eu quero saber de onde é que saiu essa motivação de fazer um projeto de autorregulação sensorial para crianças autistas. E esse projeto, como é que está sendo impactado em Erechim e qual é a visão dele para poder ser implementado no estado inteiro? Ah, que legal, cara. Na verdade, não só no estado, mas acho que a nível de Brasil, viu? É um projeto de extrema importância, porque no ano passado, o governo federal, ele tirou a autonomia das APAES, praticamente, quando se trata de crianças autistas, né? Então, o atendimento especializado, ele acabou ficando de lado e essas crianças sendo colocadas na escola comum, né? Na escola onde tem todos os alunos. Só que a mãe do autista, a mãe em si, ela já enfrenta um problema grande, porque ela trabalha em dupla jornada. A gente sabe muito bem disso, né? Que ela trabalha fora e em casa também tem a questão do cuidado dos filhos e tudo mais. Só que a mãe de uma criança que tem o espectro autista, né, que precisa de um suporte, ela acaba tendo isso de uma forma muito potencializada. E o que a gente percebeu lá em Erechim? Eu fiz um projeto de lei, que são as salas de autorregulação, né, salas sensoriais para autistas, em todas as escolas do município. O que acontece? Se você tem um aluno com espectro autista que ele entra em crise, né, durante a aula ali e assim por diante, esse aluno com um profissional especializado, ele é encaminhado para uma dessas salas de autorregulação, ele se autorregula e volta para o convívio escolar, entende? Então, foi uma forma que a gente encontrou aí, até mesmo para amenizar, né, esse decreto absurdo do governo federal, que acabou diminuindo, né, a atuação das APAES a nível de Brasil. E o que acontece? O aluno muitas vezes entra em crise. E o que a empresa, ela está lá trabalhando na empresa, a mãe está trabalhando na empresa, está exercendo suas atividades. Primeira coisa que a escola faz, liga para a mãe. A mãe tem que sair das suas atividades, ir até a escola, né, para atender o seu filho assim por diante, exatamente por uma falta de uma estrutura que as escolas têm hoje para atender a criança do espectro autista, que tem aumentado os diagnósticos ano após ano. Ou seja, essa mãe acaba tendo dificuldade em encontrar emprego, muitas vezes, exatamente por essa situação. Não há uma retaguarda, né? Perfeito, não há uma retaguarda. Então, assim, o Estado ele tem que dar essa resposta. O que a gente fez em Erechim? A gente fez esse projeto de lei. Ele está sendo implementado ainda, porque exigem recursos, e a época que eu fiz o projeto de lei não tinha recurso previsto para isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sim, foi mais uma iniciativa maravilhosa, eu li sobre isso, foi noticiado, e eu quero ressaltar isso, a importância, né? Ele tem as emendas impositivas e ele destinou das suas emendas para custear esse projeto que é tão importante, e eu participo de diversos grupos de mães autistas aqui que pouca gente sabe da região metropolitana que um vereador ele não pode fazer projeto que mexa no orçamento do município, mas ele sim pode destinar das suas emendas impositivas para aquele projeto, para ele realmente ter uma finalidade fim, né, que vai ser isso aí. Mas vai aí, me conta. Perfeito, foi exatamente isso. Então a gente pegou das emendas impositivas e destinou, e hoje já tem 4 sendo licitadas, né, 4 salas aí que devem
ser inauguradas aí para o próximo ano letivo. São 17 escolas do município de Erechim. Acredito que até o fim desse ano aí a gente consiga destinar mais valor para que mais salas de autorregulação sejam Agora, o que o pessoal de Canoas, Esteio, Sapucaia, Porto Alegre e Alvorada quer saber, como é que esse projeto de autorregulação sensorial, além de expandir ele, há outros planos de inclusão para pessoas com deficiência que tu tem em mente? Porque é uma bandeira que tu pegou em Erechim, é o primeiro da história, né? Nesse segmento, é o primeiro vereador da história de Erechim hoje que pega e olha para a causa autista com sensibilidade e sabendo atingir diretamente a necessidade. E de quem mais carrega, né, o peso da família, que é a mãe. Isso. E aí me conta, qual é a tua ideia de expansão para o Estado? Há como expandir para o Estado? Claro, as escolas estaduais têm condições totais de aderir a esse projeto no futuro e tanto a nível de Brasil. Claro que a educação básica ela é a nível de Estado e município, né? Então, é possível fazer, não são caras as salas. Você consegue estruturar uma sala dessa a partir de, sei lá, 10, 15 mil reais já começa a estruturar, você pode deixar ela bem estruturada, vai custar até uns 100 mil reais aí, mas isso você pode começar, né? Você pode colocar lá em Erechim, a gente fez um projeto de lei autorizativo, através desse projeto de lei a gente começou a implantar, então isso é possível fazer, você só precisa de um espaço, e nesse espaço botar os equipamentos lá, e claro, né, precisa de profissionais habilitados. Isso é uma realidade, não é uma coisa mais para o futuro. É uma realidade que nós temos, que são, sim, alunos, são crianças, são pessoas que têm um nível de suporte 1, 2 e 3, que precisam, sim, não só do atendimento da escola especializada, e aí a gente está falando das APAES, Aquarela e assim por diante, mas também na escola pública, a escola que está recebendo esses alunos, porque assim você dá paz para as mães, né? Você dá uma tranquilidade, sabe que o filho está sendo bem cuidado, sabe que se ele tiver algum problema, você tem profissionais habilitados para cuidar desse filho. Então, assim, você não atinge somente a escola ou o aluno bem-estar, você atinge a empresa, a mão de obra. Tu atinge completamente tudo, a saúde, o bem-estar da população, o senso de importância que a população vê. E parabéns à prefeitura, que também deve estar sendo parceira em estar pegando e disponibilizando a estrutura dela para poder estar viabilizando esse projeto. Tá? E outra coisa agora é o seguinte, vamos falar de outro assunto também que é na mesma linha, porque eu acredito que essa causa autista, ela é uma questão de saúde pública, principalmente, tá? Mas a gente quer saber o seguinte, uma pergunta da página Olho na Cidade Esteio News, que é aqui da região metropolitana, bem focado. Durante o governo Eduardo Leite, foi previsto agora aqui, em torno de 58 praças de pedágio no Rio Grande do Sul. Tá? Aí eu quero saber sobre pedágio agora, porque é a pergunta deles ali. Foram previstas 58 praças. Como podemos equilibrar a necessidade de infraestrutura e mobilidade sem que impacte diretamente o aumento no custo do transporte de alimento, combustível? Qual é a tua visão hoje, visão de Estado? Porque, para quem não sabe, o Rony ele é pré-candidato a deputado federal, então para isso a gente precisa saber dele a visão de Estado, de Brasil, porque para representar o povo gaúcho a gente precisa saber os anseios e visões dos nossos pré-candidatos. Me conta, em relação a pedágios, como resolver esse impasse que está passando aí no Estado? Tá, nem muito a um lado, nem muito ao outro. O que eu quero dizer com isso? Existe um projeto de lei na Câmara Federal, isso acaba sendo da minha atribuição, caso eu venha a me tornar um deputado federal, que é a limitação do IPVA em 1%. Tá? É um projeto que a gente vai abraçar com todas as forças para fazer essa limitação, que já vai baixar um imposto aí que eu acho um absurdo os valores que são pagos do IPVA. Esse é o primeiro ponto. 3 a 4%, né? Isso, 3 a 4%, baixar e limitar em 1% para todo o Brasil. Só que quando a gente fala de pedágio e infraestrutura, a primeira coisa que a gente precisa tratar, esse projeto que foi trazido pelo governo de Eduardo Leite é horrível, tá? É um projeto muito ruim, por quê? Porque o custo é muito alto. A forma com que ele foi feito, 30 anos para ter os investimentos, o valor dos pedágios, porque a quantidade de praças no fim do dia não importa, desde que o que importa mesmo é o valor do quilômetro. Tá? Então, por exemplo, se você vai ter 4 praças de pedágio em um trecho de 100 km, por exemplo, uma praça a cada 25 km, e você vai ter uma cidade ali no meio, o cidadão que sai daquela cidade vai pegar só 2 praças de pedágio, vai pagar metade do preço. E se tu tiver só uma praça de pedágio, você vai acabar pagando o valor inteiro. Então,
A quantidade de praças não importa, mas o valor do quilômetro importa. E esse valor do quilômetro que é colocado pelo Eduardo Leite, para você ter ideia, na minha região de Erechim, seriam 4 praças de pedágio entre Erechim e Passo Fundo, no valor... Próximo, né? É muito próximo, 70 quilômetros, 4 praças de pedágios, mas cada uma no valor ali de 12, 15, 16 reais, depende de quanto que vai ser aportado pelo governo do estado. Ou seja, existe um problema muito grave nisso. Agora, tem o outro lado. Qual que é o outro lado? É fato que o governo do estado do Rio Grande do Sul, a partir do ano que vem, vai ter que começar a renegociar suas dívidas. É fato que o governo do estado do Rio Grande do Sul não tem dinheiro para investimento nas estradas. E o que faz um estado desenvolver é a infraestrutura. Um exemplo muito simples, vocês podem ver o Paraná, que avançou muito nos últimos anos, principalmente com o governador Ratinho. Você vai perceber que lá no Paraná teve mais prazos de pedágio, foram 56 prazos de pedágio colocados, mas com valores justos. E essa que é a grande questão. Se for um valor justo, um valor baixo, e a gente tem um exemplo de sucesso aqui no Rio Grande do Sul, que é, por exemplo, quando você sai de Soledade e vem até Porto Alegre, por exemplo, são pedágios de R$4, né? Você chega a pagar, saindo de Soledade e Porto Alegre, algo em torno de 16, 17 reais um carro, por exemplo, mas são pistas que estão sendo duplicadas, você vê as obras acontecendo, são pistas muito boas para rodar, pistas seguras, e isso também é importante. O estado do Rio Grande do Sul hoje tem um porto, né? Agora está para sair outro porto ali em Arroio do Sal. Santa Catarina tem 5 ou 6 portos, tem 5 aeroportos. Aí vão me dizer, poxa, mas Santa Catarina não tem pedágio, como é que funciona? Gente, Santa Catarina também tem as estradas que mais matam no Brasil, e eles têm um ICMS extra para transporte rodoviário, que é 4 vezes o valor do pedágio. É importante saber que são coisas que até eu mesmo, que tô sempre aí ligado nas notícias, não tava por dentro, tá? Outra coisa que o governo do estado pegou e fez aqui para nós, e influencia muito, você que é de Canoas, e você que é referenciado em Canoas, tá? Aí dos 156 municípios que tem como referência a saúde pública da nossa cidade de Canoas. Eu separei aqui, enquanto eu tô conversando com o Rony, eu tô separando quais as perguntas hoje eu posso pegar e que sejam de interesse da nossa região. E aqui estão me perguntando muito sobre o programa Assistir. O programa Assistir é um repasse o pessoal mandou aqui, recurso conforme a demanda de atendimento. E isso resultou numa redução de cerca de 22 milhões de reais para Canoas. Então você que é de Canoas, você é de qualquer das 156 cidades do estado que vem a Canoas consultar como referência, tem que escutar isso. Qual é a saída aqui, Aqui ele pergunta mais, que atende mais 150 municípios. O que você propõe para garantir que cidades que são referenciadas na região não fiquem desassistidas com esse repasse? Porque houve uma redução, 22 milhões para Canoas. Sim. E aí, qual é a tua visão para esse programa Assistir? Não, só concluindo a questão do pedágio, para dar uma resposta mais concreta, só para dizer que eu não sou contra a privatização. Tá. Mas com valores justos e que traga infraestrutura, porque de fato o nosso estado se desenvolve. É investimento retorno, né? Exatamente. O povo ele tem que ter um retorno daquilo que está sendo adquirido. Tem gente que é maluca, sabe? Tem gente que diz, não pode ter pedágio. Tem gente que diz, pode ter. São Paulo, mas lá eles têm. Porque lá primeiro chegou a infraestrutura. E depois chegou todo aquele desenvolvimento que a gente vê em São Paulo, a gente vê no Paraná, por exemplo. Então o estado do Rio Grande do Sul tem que sim investir em infraestrutura, mas não nesse modelo que foi apresentado. Um modelo mais justo, com valores menores, mas que permitam, por exemplo, que você tenha rodovias de alta qualidade para você escoar, né, a sua produção. Agora, falando do programa Assistir, eu vou ser bem sincero com você. Quando se trata de saúde, eu tenho visitado muitos hospitais a nível de Rio Grande do Sul, né, para conhecer os problemas dos hospitais. Alguns têm déficit, outros não têm déficit, alguns têm trabalhado com referências desde oncologia, hemodiálise e tantas outras referências que tem. Eu sou muito favorável à regionalização da saúde. O que significa isso? Botar todas as principais referências, né? Oncologia, você vai botar uma dermato, uma oftalmologia, hemodiálise e assim por diante, numa região, num raio populacional e também baseado na distância. Esse que é o grande ponto. Você acabou de falar, são cento e quantas cidades são atendidas em Canoas? 156 cidades referenciadas. Tu entende que não precisava? Ainda mais depois da enchente ainda que afetou um dos nossos hospitais. Então o programa Assistir, ele vem defasando o repasse, que é de interesse não só do canoense, que é importante ele escutar isso, mas de 156 cidades ao redor. Agora, você já parou para pensar o que passa uma pessoa que dali a pouco tem que fazer 250 quilômetros para ser atendido em Canoas numa oncologia, chega aqui, que é a rotina, faz uma quimioterapia e volta de carro passando mal,
volta de um ônibus, volta. Ou seja, tem que ter referências a níveis regionais, porque a gente está falando lá da fronteira oeste, por exemplo, que uma cidade fica mais longe da outra, você tem que ter as referências ali. Você tem que ter as referências lá no Alto Uruguai, na região Nordeste, você tem que ter referência na região aqui do litoral, assim como na região Sul. Ou seja, claro que você vai acabar focando muito mais aqui na capital e na região metropolitana, porque aqui tem a maioria das pessoas e você tem que ter muito mais centro de referência. Mas a saúde de Canoas tem que atender Canoas, porque vocês têm quantos milhões de habitantes, quantos mil habitantes aqui? Em torno de 350 mil habitantes. 350 mil habitantes, mais alguns milhões em Porto Alegre, mas aí tem Novo Hamburgo, aí tem... uma quantidade imensa, enorme de cidades que precisam ser referência sendo próxima para que esse atendimento seja próximo da sociedade. Então, muitas vezes o problema não está na perda do repasse em si, mas está na quantidade de pessoas que você está atendendo aqui e essas pessoas, porque assim, a gente fala sempre em números, né? É uma coisa muito triste. A gente fala em números, mas a gente não esquece que a gente está tratando de um paciente. Qual que é a condição que esse paciente está chegando aqui? E por que ele tem que vir até aqui? Você já parou para pensar que se você regionaliza essas questões da saúde, principalmente se tratando das especialidades, você tem um atendimento melhor, mais rápido, de mais alta qualidade, e ao invés de eu investir tudo aqui, eu posso investir lá na cidade do cidadão que está vindo até Canoas, e ele não precisar vir até aqui ter uma qualidade de vida melhor. Reduz todo o custeio da máquina pública, né? Desde o transporte, manutenção, questão dos funcionários que estão envolvidos no translado do paciente. E posso falar um projeto que eu tenho, olha, deve ser um dos primeiros projetos que eu vou defender na Câmara Federal, que é um projeto que eu chamo de integração na saúde, mas pode chamar de integração digital e assim por diante, que é o quê? Tem uma coisa que acontece hoje na saúde do SUS, que primeiro, você tem uma tabela defasada, então muitos médicos não querem mais trabalhar pelo SUS, o governo acaba com mais médicos pagando menos para aqueles médicos que não podem atuar ainda na iniciativa privada e assim por diante. Ou seja, o que eu penso de fazer? Hoje você faz um exame no postinho, você chega no hospital, vai ser atendido por um clínico geral, ele pede o mesmo exame, você tem que fazer de novo. Aí ele diz, não, peraí, vi esse exame, você tem que ir para uma especialista. Tu vai para uma especialidade, já vai para um outro hospital muitas vezes. Faz de novo o exame. Você chega a fazer 3, 4 vezes o mesmo exame porque você não tem um sistema integrado, que o primeiro exame já valha para o último, e o último médico já tenha todo o histórico daquele paciente por onde ele passou. Uma espécie de carteirinha de vacinação digital que você tem dos exames que aquele paciente fez. Eu já ouvi falar sobre isso, até mesmo de prontuário digital. É uma questão difundida pelos médicos, técnicos de enfermagem, porque quando tu te desloca de uma cidade a outra, como não há uma comunicação entre as UBSs, entre o Sistema Único de Saúde com uma forma ampla, a pessoa fala assim, tá, mas peraí, eu não sei o que aconteceu contigo regressamente. Faz ideia do custo, que isso gera um custo de 20% a 30% a mais. É um mais, reincidente. Que é um valor que você pode utilizar para atualizar a tabela SUS. Às vezes o atendimento está mais facilitado em uma determinada cidade, a pessoa solicita naquela cidade, ela entra na fila de requisição dos exames, ela vai para outra e ela permanece em 2 filas. 2 filas. Porque às vezes tem um pai em Porto Alegre. Mas em Porto Alegre eu vou lá no posto para me poder requisitar uma endoscopia. Exatamente. E em Canoas eu estou na fila. Aí tu acaba obstruindo e fazendo com que uma demanda reprimida que aumenta todo dia de maneira cativa e contínua. Exatamente. Porque a pessoa vai pegando e vai procurando lugar. A gente vê que às vezes tem pessoas que levam as crianças em Nova Santa Rita, que também daí daqui a pouco está recebendo pacientes de outros municípios e acaba sobrecarregando o sistema de saúde do próprio município, que às vezes não tem verba destinada para aquele fim. E com um projeto desse, poxa, tu vai viajar, passou mal, sei lá no Nordeste, foi atendido lá no Nordeste, voltou de viagem aqui para Canoas. O médico aqui de Canoas vai abrir o teu prontuário e vai saber o que foi feito lá no Nordeste com você. Você salva vidas com isso. Não, isso é tão simples. É só você fazer uma integração. Vai gerar uma economia imensa isso. Pelo menos 30% que você vai repassar e vai tirar do déficit que você tem hoje no SUS. Melhora a qualidade, aumenta a arrecadação de todo mundo. É um projeto muito bom. Ó, uma outra pergunta que vem agora da região ali de Alvorada, Viamão, é da página do Kenny Ribeiro. O Kenny Ribeiro é um parceiro que ele fica difundindo notícias lá daquela região, fica requisitando demandas, tudo que acontece naquela região até o litoral norte, Kenny Ribeiro é referência. E ele mandou uma pergunta aqui, ó, em Gravataí, Cachoeirinha, há problemas com a enchente, abalou muito e é recorrente também alagamentos parciais quando chove. O plano de estimado são 450 milhões de reais em obras da bacia do Rio Gravataí. Na sua visão, um deputado federal, um pré-candidato a deputado federal,
pode fiscalizar e articular para que essas obras realmente saiam do papel e se tornem realidade concreta para aquela população ali? Olha, não só pode como deve. Claro que a maioria dessas obras elas são de cunho estadual e municipal, né? Só que a gente tem que estar de olho nisso, porque eu costumo dizer que tu só valoriza o airbag quando sofre um acidente, né? Só valoriza o para-raio quando cai o raio, né, no prédio, ou o seguro quando você bate o carro. A verdade é essa. Então, assim, ó, essas obras preventivas, elas têm que ser feitas aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque a gente está vivendo um momento climático, mesmo sendo cíclico, que é importante que nós tenhamos isso no estado do Rio Grande do Sul. Só que para isso, muito além das obras, você precisa ter um bom senso, por exemplo, dessa galera que eu chamo de militante ambientalista. Sabe, que dificulta, por exemplo, uma dragação do Guaíba. Entende? Para você tirar areia, e você pode sim tirar areia ali e explorar, e você não está explorando por causa do capitalismo malvadão, como o pessoal está dizendo, mas é realmente para que você tenha um rio mais profundo, com uma qualidade melhor, e que ele não venha simplesmente adentrar dentro das casas das pessoas e destruir a cidade, como eu vi aqui. Eu vim aqui, eu sou de Erechim, a gente pegou um barco, veio aqui ajudar a fazer socorro aqui em Canoas, ajudar a fazer socorro, né, ali em Porto Alegre, assim por diante. Mas, ou seja, essas obras preventivas, elas precisam acontecer numa parceria público-privada. A gente sabe as dificuldades financeiras, né, que os governos têm enfrentado. A maioria do estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul está endividado, né, vai ter que voltar a pagar a dívida. Ou seja, parcerias público-privadas que passam também por liberações que, cara, às vezes, poxa, obra, até a gente, e isso vai muito além da questão só de climática, mas cara, eu tava vendo Japão, China lá, que eles tiveram um problema semelhante e eles conseguiram construir dentro da cidade, para que não tivesse enchentes, bolsões de água, onde você tinha a cidade acontecendo ao mesmo tempo que tinha ali os rios preservados passando no meio da cidade. Ou seja, é possível fazer isso? Mas a gente tem que procurar as melhores experiências e trazer aqui para o estado do Rio Grande do Sul, trazer para o Brasil. Mas parece que aqui é impossível, porque, poxa, o cara encontra um azulejo lá. Não, esse azulejo era da década de não sei o quê, para a obra. Ah, não, mas aqui agora o cara encontrei um sapo aqui. E aí a gente ganhando dinheiro, ambientalista. Você lembra da Orla ali, que o pessoal abraçava a Orla? Os mesmos que abraçavam a Orla agora estão lá até fumando maconha lá na tal da Orla. Em relação... Era os mesmos que faziam isso lá na Orla e estão usando aquilo lá. Tu deu uma entrada na questão da dragagem do rio, tá? E o que eles fizeram? Eles gastaram em torno de 700 milhões pra retirar a areia do canal. Jogar no canal. E jogar no canal ao lado, entendeu? Ou seja, agora eles vão ter que... Agora eles estão viabilizando pra retirar realmente a areia. A exploração comercial dessa areia. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam retirando, colocando lá. O que vai acontecer quando o rio mexe? Vai voltar pro canal. Sabe o que acontece, cara? Existe uma ideia, eu vou ter que ser sincero com vocês. Tem a ideia do esquerdista, geralmente é uma ideologia de esquerda que pensa assim, que é a tal da inveja. O problema não é que tá tirando, é porque alguém tá ganhando dinheiro com aquilo. Mas esse dinheiro deveria ser nosso. Meu amigo, tá tirando a areia dali, não é para ganhar dinheiro. Claro que ele vai comercializar isso, mas é para evitar que essa água entre na casa de pessoas pobres que não tem muitas vezes para onde ir. A gente passou por isso. Então, assim, ó, por causa dessa ideia ideológica que às vezes ultrapassa o bom senso do ser humano, esse tipo de coisa acontece. Então, assim, ó, tem que ter a proteção ambiental de fato, a gente entende a importância disso e jamais vou ir contra isso, mas tem que ter limite. A vida do ser humano tem que ser preservada, a boa convivência do ser humano com a natureza tem que ser preservada, mas tem que ter limite. Né? E aí você vê vários exemplos, um exemplo atrás do outro. E claro que a gente está falando de desastres naturais, né, que podem ser evitados não só com a dragagem, mas como obras de contenção e assim por diante. Mas hoje, para abrir empresa é uma dificuldade, para o próprio porto que eu acabei de citar, na questão da infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul, para sair lá em Arroio do Sal, é uma dificuldade com essa galera. Ou seja, eles botam a ideologia à frente do progresso, da própria sustentabilidade, não só ecológica, mas também financeira. Ou seja, o povo tem que começar a abandonar um pouquinho esse tipo de ideia radical, porque, como eu disse, né, a Orla, ninguém queria a tal da Orla. Agora, chegavam a abraçar algo aí, tá todo mundo lá agora, lindo, maravilhoso, é isso mesmo, gostamos, estão utilizando aquilo lá, e você vê, não teve nenhum desastre ambiental por causa da Orla, entende? Então, assim, tem que ter bom senso, tem que ter menos gente atrapalhando e mais gente pensando, não só aqui na região, mas no estado do Rio Grande do Sul. Tu citou também que agora vai ter vários desafios pro Rio Grande do Sul, a partir do ano que vem ele vai ter que começar a pagar a dívida. Na tua visão, tá? Qual é o maior desafio do Rio Grande do Sul hoje e pro dia de amanhã, ou seja, a partir do próximo ano? O que mais vai impactar e vai ser desafiador pro próximo governador?
Não, a gente tem 3 pontos assim que são gargalos de extrema importância que foram deixados, né, por esse atual governo. Porque esse atual governo, de fato, pegou um governo com certa dificuldade, você tinha salários atrasados, você tinha diversas questões que precisavam ser resolvidas, que foram resolvidas durante a pandemia por causa da quantidade de dinheiro que foram despejados aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não foi uma gestão, de fato, feita pelo governador Eduardo Leite, mas foram 3 bilhões a mais que entraram de dinheiro extra nos caixas, né, que colocaram salários dos servidores em dia, assim por diante, ele acabou se reelegendo. Veio essa questão do desastre climático agora, novamente veio dinheiro, né, do governo federal, assim por diante, independente, agora a gente está falando do governo Lula, ao qual eu sou oposição, mas veio esse dinheiro, né? Ou seja, o Rio Grande do Sul tem que parar de viver de desastre, porque não está pagando a dívida. Ou seja, nós estamos vindo para um governo, o próximo governador, que vai ter que pagar uma dívida, isso significa menos investimento, significa que o povo gaúcho vai trabalhar, vai produzir, pagar seus impostos, vai pagar uma dívida que foi deixada pelos governos anteriores. Outro ponto crucial que a gente tem que levar em consideração aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é um gargalo, é que eu sempre falo, é essa falta de infraestrutura, então a gente tem que ver essa questão dos pedágios, né, das concessões do estado do Rio Grande do Sul que tem sido mal feitas. Mobilidade. Da Corsã, a gente pode falar da EGEA, né, a gente pode falar agora da questão da mobilidade, que a gente precisa de uma infraestrutura melhor. A gente está vendendo a lã para Santa Catarina e comprando a blusa que eles estão produzindo por 15 vezes o valor da lã que a gente vendeu. A gente tem que começar a produzir aqui. E outra questão importante é a securitização do agro, que precisa sair. Os agricultores estão se suicidando. 30% está pensando em parar com a sua produção porque não está mais dando conta por causa das dívidas, né? De todas essas enchentes, os que menos foram observados foram os agricultores. Então o agricultor gaúcho foi deixado de lado, sim, pelos governos, e hoje existe até, tá rolando na Câmara, no Senado, esse projeto de securitização, que não é perdoar a dívida, gente. É só jogar a dívida para frente, arrolar a dívida para permitir que se tome empréstimo para que continue a produção do alimento que vai para a sua mesa. Que a gente vai comer, que a gente precisa, né, exportar e tudo mais. Ou seja, a gente precisa de um escoamento, a gente precisa de mais um porto, a gente precisa parar de mandar nossa produção, né, para outros estados e começar a produzir aqui com valor agregado, mas para isso você precisa de infraestrutura, tanto federal, né, que aquela rodovia, hoje a gente tem a Transbrasiliana que passa lá para Erechim, que é a única rodovia que é estrada de chão, até hoje é no estado do Rio Grande do Sul. Da Transbrasiliana que liga até Uruguaiana e Argentina. Né? E por outro lado, você tem a BR, que agora, claro, querem pedagiar e tudo mais, mas tem que ser com valores justos, com duplicação de fato, com ambulância, uma infraestrutura que de fato ligue toda aquela região, inclusive a região daqui, a Rota do Sol, que vai cair lá. Aqui vocês pegam mais a Freeway, mas tem a região de Caxias ali, a nossa, que pega a Freeway, que vai cair lá nesse novo porto que vai sair. E quem preferir, obviamente, ainda tem o Porto de Rio Grande, que precisa de um investimento. Ou seja, você tem que investir pensando no futuro. Você não pode fazer um governo do estado do Rio Grande do Sul pensando apenas no seu governo. Você tem que pensar daqui de 15, 16, 17 anos para as próximas gerações. Isso inclui a educação. Né? Tu tem um governador que agora permite você reprovar em 3, 4 matérias. 3, 4 matérias. Isso é um problema de mão de obra qualificada que você vai ter daqui 10, 15 anos. Entende? A gente tem que mudar essa mentalidade do estado do Rio Grande do Sul, que já foi primeiro em tantas coisas, 25º em educação, isso vai refletir no futuro. Então, são muitos gargalos, né? São muitos gargalos e o pessoal pode acompanhar o seguinte, que para ser pré-candidato a deputado federal tem que conhecer não somente uma cidade, duas, mas o estado inteiro. Tu pode ver que ele fala de infraestrutura, de acessibilidade, saúde, programa Assistir, questões da enchente, é algo que abrange toda a região metropolitana e ele vai para a área da agricultura, mesmo a gente sem vir pergunta dessa região, porque a região é a mais centralizada aqui, que é a questão da região metropolitana, ela vai falar das questões mais daqui que afringem a nossa realidade. Eu pude ver que também que tu tem um projeto que tu fez lá, muito importante na sociedade, que o pessoal daqui tem perguntado muito, que é a questão do combate à pichação. Tu fez um programa de combate à pichação, isso impacta a cidade de Canoas, Porto Alegre, Alvorada, Viamão, que às vezes tem um patrimônio tombado, tem uma casa rosa e assim por diante, que são centros culturais que estão tomados por pichação. Esse teu projeto, o que tu tem de experiência lá? Funcionou? Tu acha que pode implementar esse a nível estadual? Uhum. Como é que tu pode trazer isso para cidades que nem Canoas e Porto Alegre? Olha, eu não consegui aprovar ele do jeito que eu queria, tá? O meu projeto era um pouco mais amplo, mas o que a gente aprovou, a gente já viu um resultado bem legal. Tá? A gente já viu uma diminuição, assim, ó, bem grande nas pichações do município de Erechim, né? Porque a gente criou multas pesadíssimas, a gente tá falando de multas de 5 mil vezes 10 na reincidência, assim por diante, né? A gente criou essas multas. Só que assim, no meu projeto original, né, que eu não consegui implementar completamente, eu tive alguma resistência, eu previa também a proibição de assumir cargos públicos.
Se estivesse estudando em universidade pública, alguma coisa nesse sentido, ia tomar uma punição de 6 meses também, estudar, não podia assumir cargos públicos, não podia assumir concurso, né? Ou seja, até de duas formas, ou você ia lá e pintava a parede que você pichou, né? Você limpava, deixava do jeito que estava, como uma contrapartida, ou paga uma multa e você não pode assumir cargo público por 8 anos. Existem alguns estudos estudos de convivência social que ele fala que a pessoa ela se adequa conforme o nível da punição que vai haver naquela atitude dela que não se adequa à questão das regras da sociedade. E sabe por que isso é importante fazer nos municípios? Porque hoje o crime de pichação ele existe, tá? Né? Que é dano ao patrimônio público, mas ele é tão irrisório que ele não afasta a pessoa de cometer esse tipo de crime. Então, assim, quando você cria multas administrativas, agora tem até um projeto de quem fuma maconha aí na praça e tal, em espaços públicos vai tomar as punições e tudo mais, porque quando a lei criminal ela não atinge, o município ele tem que agir. E vamos combinar, você chega num lugar que tá bonito, você se sente bem naquele lugar. As pessoas se sentem melhor para trabalhar, as pessoas se sentem melhor para sair de casa, para ir para escola. Agora, tô num lugar todo pichado, todo destruído, todo feio. O clima daquela cidade vai no chão. É o princípio dos vidros quebrados, né? Que é o estudo dos 2 americanos. Exatamente lá. Aquilo ali é fundamental e é importante que as pessoas coloquem no Google o estudo dos vidros quebrados. Aquilo ali é fundamental para que a gente consiga manter uma cidade, um estado de qualidade é necessário. A gente sabe que isso é um grande problema porque a nossa legislação penal, por exemplo, ela é federal. E isso não se adequa às realidades de um Brasil que é continental, né? Então, existem algumas coisas que eu acho que deveriam ser estadualizadas, como é nos Estados Unidos. Por exemplo, Estados Unidos tem estados que você permite o uso de drogas, tem outros que não. Tem estados que você pode ter arma, no outro que não. Ou seja, eles se adequam conforme a cultura daquele estado. E algumas poderiam ser municipalizadas, com punições reais, inclusive com prisão, que é o caso das pichações. Cara, na minha cidade, se tu quer pichar na tua cidade, picha, mas aqui nessa cidade, se você pichar, vai preso. Onde é que ele vai pichar? Ele vai pichar na outra cidade que ele não vai preso. Outra. E aí você acaba tendo exemplo, a outra proíbe também. E assim por diante, porque, cara, eu acabei de passar ali no centro de Porto Alegre, sabe quem que tava limpando a pichação? Uma senhora, uma trabalhadora. E a maioria dessas pichações tem cunho ideológico, de pessoas que querem se manifestar através... Não é nem arte. A gente tem, no meu projeto de combate à pichação, a pessoa era obrigada, uma das formas dela se livrar da multa, ela fazer uma oficina de grafite para aprender a transformar aquilo em arte, uma arte real que pode ser contratada, que pode ser implementada. Agora, o cara vai lá, fica riscando parede, sei lá, fora Bolsonaro, sabe? Ou às vezes com uma grafia que a gente nem tem, com uma linguagem pessoal deles, né? Exato, então assim, aquilo deixa feio. Então assim, a gente não tá aqui contra o cara que faz a arte de fato, a gente tá contra aquele cara que destrói o patrimônio do outro. Tem uma matéria muito legal, um vídeo, né, que uma repórter acompanhou um pichador no dia a dia, ele pichando. Aí ela foi até a casa dele o muro. Tá aí na tua casa, não tem pichação? Não, aqui na minha casa não. Você é um vagabundo, pô. Você é um sem vergonha. Um cara desse como é que não vai punir um cara desse? Vai achar bonito. Marmanjo ainda, né? Vagabundo lá, marmanjo, pai de família, pichando o muro dos outros. E aí, você concorda? Coloca aqui abaixo, vamos comentar. E outra coisa, ó, bateu 30 minutos. O Rony, ele passou aqui para nos dar essa presença ilustre aqui, porque tinha muita demanda de pergunta que ele sanou aqui sobre todas essas coisas, até da agricultura, de mobilidade, ele foi falando aqui. Então deu 30 minutos, Rony, vou ter que pegar e encerrar por aqui, porque eu sei que tu tem um compromisso, uma agenda acirrada, assim, uma coisinha atrás da outra. Deixa uma mensagem para o povo da região metropolitana. O que eles podem esperar do Rony como pré-candidato a deputado federal? O Rony, qual é a visão dele que ele quer ver no estado do Rio Grande do Sul e como Brasil? Acho que primeiro, quem não me conhece, é importante que conheça o meu trabalho, né, através das minhas redes sociais, @RonyGabriel, e lá vocês vão descobrir, né? Provavelmente as pessoas já ouviram muito falar de mim por causa da denúncia do Banco Master, né? Que eu rejeitei 2 milhões ali para fazer um trabalho para eles, acabei denunciando e o cara acabou sendo preso. Eu não ia entrar nesse assunto porque o povo aqui de Canoas, região metropolitana, ele quer saber da enchente, ele quer saber da mobilidade, programa Assistir, e hoje tu é conhecido no nível nacional e é importante ressaltar, e já que ele ressaltou isso, o que eu mais admiro nesse trabalho que ele vem desenvolvendo lá em Erechim pro Brasil é o seguinte: hoje em dia, se pergunta quem de vocês hoje conhece alguém que rejeitaria 2 milhões de reais para falar bem de um banco? Ele pegou e fez o quê? Ele botou à frente da questão da política os princípios dele. E isso são coisas que tem que ser levadas em consideração, ponto.
entendeu? Foi rejeitado 2 milhões de reais porque ele acha que isso vai destruir o Brasil. E a conduta dele merece ser aplaudida. Eu não quis falar sobre isso porque já é amplamente discutido, mas já que ele falou, a população às vezes não sabe que aconteceu isso e ele foi fundamental para essa denúncia do Banco Master. Pesquisem, coloquem Rony Gabriel, Banco Master, vai aparecer ele falando. Se quiser falar um pouquinho sobre isso, tá liberado, mas tá aí, pode encerrar porque tá estourando o tempo. Não, mas aqui. de modo geral é isso, e geralmente é o recado que eu deixo no final, tem muito a ver com isso, né? Porque a honestidade, ela é a obrigação da gente. Eu sempre falo isso, eu costumo falar, eu tenho 2 filhos pequenos e a política, eu decidi entrar pra política, a política muitas vezes ela é injusta, né, com os bons políticos, porque todo político é ladrão, todo político não presta. Eu tenho certeza que no futuro vão olhar para os meus filhos e dizer, teu pai é político, meu filho vai dizer, mas meu pai é esse político, entendeu? Então isso eu acho que as pessoas elas têm que voltar a acreditar não na política, mas voltar a acreditar em si mesmas, voltar a acreditar na sua sociedade, no seu povo, que tem gente de bem ainda trabalhando por isso. E eu tenho certeza que não é o Rony, mas meu sonho é ter uma geração inteira que venha com uma mentalidade diferente, não só da política, mas de sociedade, do que dá para fazer, dá para mudar esse país, dá para melhorar esse país. E se possível, seja você, né, uma pessoa, um agente de mudança aí. Então, uma alegria estar aqui com vocês. Estou aqui com a vereadora Larissa, tá gravidinha, a vereadora que eu admiro, faz um trabalho excelente aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que permaneceram na live até agora. Mandem suas perguntas que eu vou encaminhar para o time dele. Se ele quiser deixar o contato dele, qual é que é o teu telefone de contato da tua equipe que entra em contato contigo para saber mais. Rapaz, pior que eu não sei o telefone do contato da minha equipe. Mas tá, vou colocar no primeiro comentário aqui fixado. Fechou. Aqui para que a população saiba e poder entrar em contato, porque se tu gostou das propostas, da visão de Rio Grande do Sul e de Brasil, começa a seguir aí Rony Gabriel aí no Instagram. E manda um direct lá que eu vejo todos, tá? Eu leio tudo que me mandam lá, pode me mandar. Com 2 milhões de seguidores, ele vê todos. Entendeu? Ele não é um homem, ele é uma máquina. Tá? Boa noite mais uma vez, um abraço. Valeu.